Gálatas capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém? O senhor? Qual que é o nome do senhor? Denis. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Aplaude Jesus pela vida do irmão. Mais alguém? A senhora já veio já, né? Já veio, já. É conhecido da senhora? Seu irmão? Glória a Deus, seja bem-vindo, viu? O senhor mora aqui no Jardim das Rosas? Mora por aqui mesmo? O senhor é lá da Bahia? Ah, irmão, tem bastante gente da Bahia aqui. Levanta a mão quem é da Bahia aqui. Sinta-se em casa, viu? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mensagem aqui também na televisão. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Melhorou aquele negócio lá do reflexo aí agora? Acabou o problema aí? Acabou, não? Tá bom agora? Do seu lado aí, Neuza. Não tem mais? Jonice, tá beleza aí? Tá ótimo? Aí, Robson, glória a Deus aí, ó. Aplaude Jesus, os irmãos que mexeram tudo aí, ó. Glória a Deus. Agora vai, Robson. Não tá mais dando reflexo, não? Não tá, não? Tá beleza mesmo? Oh, que benção, hein, gente? Agora, essa semana aqui, ó, vamos pôr o ventilador aqui, né? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, ó. Eu vou usar essa tradução aqui, ó. Ela é um pouquinho mais simples, mas eu quero que você acompanhe, que eu tô com a minha Bíblia aqui também, ó. Glória a Deus. Vamos acompanhar tudo certinho. O Glauber vai colocar uma tradução mais simples aqui, mas a gente vai estar acompanhando aqui a mensagem aqui com a nossa Bíblia. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim o texto, olha, Gálatas capítulo 3, verso 6. Carta de Paulo, né, o apóstolo Paulo, à igreja em Gálatas, aos Gálatas. Diz assim, ó: lembrem do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui nessa igreja que tem pelo menos um pouquinho de fé? Ah, mas esse glória a Deus aí é de quem não almoçou hoje, irmão. Tem alguém que tem pelo menos um pouquinho de fé? Esse é o povo do Jardim das Rosas aí. Vamos lá. Versículo 8. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a quem? A quem? Agora vocês conseguem ler. Anunciaram a quem? O que aconteceu aí? Abraão, olha lá. Olha lá, anunciaram a boa notícia a quem, gente? Eu estou assustado com vocês. Está dando para ver aí? Dizendo, por meio de você. Olha qual que era a boa notícia, ó. Por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Ó, Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que crerem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras dizem: quem não obedece sempre tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Versículo 12. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Diga, numa cruz. Deixa eu até marcar isso aqui. Você gosta de marcar as coisas?
Marca aí, irmão. Maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, no caso eu e você, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou usar um exemplo, está escrito aí, ó. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, eles não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Pegou, né? Então tá aí, versículo 17. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Então, por quê? Então por que é que foi dada a lei? Então por que foi dada a lei? Presta atenção. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aplaude o Senhor por essa palavra, meus irmãos. Olha, escute bem o que eu vou dizer. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó, presta atenção nesse culto, meu irmão. Porque se vier o entendimento para você do que Deus falou aqui nessa palavra, diga assim: você vai sair daqui, deste lugar, com a sua vida completamente transformada. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Presta bem atenção. Só encosta a porta aqui para mim, por favor. Ô pastora, encosta aqui para mim. Entra lá, Rodrigo, entra lá com eles lá. Fecha aí. Olha aqui, escuta só. Gisele, encosta a porta aí para mim, por favor. Isso, encosta aí. Olha lá. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Hoje de manhã, a gente estava no culto lá em Taboão da Serra. E antes de começar o culto, olha o que aconteceu lá na igreja. Um rapaz, hoje, isso aí foi hoje. Um rapaz estava passando na frente da igreja antes de começar o culto de manhã. Ele estava passando e decidiu entrar dentro da igreja. E aparentemente era um morador de era um morador de rua. Era um morador de rua. Ele entrou, foi bem recebido. Os obreiros que estavam lá receberam ele com carinho, deram lugar para ele sentar. Ele pediu para sentar no fundo, sentou. Estava com a cabeça enfaixada, toda enfaixada a cabeça, toda enfaixada a cabeça. E aí o culto aconteceu, ele quietinho lá, prestou atenção no culto. No final do culto, a gente sabe, tem uma cantina lá na igreja, e todo mundo lá se alimentando. Levaram ele lá na cantina lá para comer um salgado, tomar um café. E eu estava lá na cantina junto com os irmãos, naquele auê legal, naquela conversa legal. E esse camarada me chamou eu e um irmão, que estava nós dois conversando. Ele com a cabeça toda enfaixada e um irmão conversando comigo. E aí ele me chamou, falou: pastor, vem cá um pouquinho, queria trocar 2 palavras com o senhor. Falei: tudo bem, pode falar. Ele falou: o senhor falou 2 coisas nesse culto. E eu prestei atenção e Deus me deu entendimento. O senhor falou 2 coisas nesse culto. E essas 2 palavras que o senhor disse, essas 2 frases que o senhor disse,
ela mudou o meu destino dentro desse culto hoje. Aí ele falou para mim, ó, esse ferimento que está na minha cabeça, eu tomei uma paulada na cabeça numa briga. Eu estava envolvido numa briga e tomei uma paulada na cabeça, pastor. Minha cabeça está rachada. Eu fiquei 2 dias no hospital. Minha cabeça está rachada, toda enfaixada. E eu estava indo, agora de manhã, eu estava indo fazer algo. Então ele falou assim para mim, eu vou te entregar uma coisa aqui na frente de todo mundo. Ele pegou uma sacola que ele estava, enfiou a mão dentro da sacola e arrancou uma faca desse tamanho. Ele falou assim, eu estou te entregando a faca na frente de todo mundo. Eu estava indo matar a pessoa que me deu a paulada na cabeça. O Senhor disse 2 palavras que mudou o meu destino e mudou o destino dessa pessoa, pastor. Então eu quero glorificar o nome do Senhor por essa palavra, irmão. Tudo é para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Eu tenho total consciência da minha insignificância, irmãos. Mas Deus ali nos usou naquele culto, irmão, para mudar o destino dele, que ia se tornar um assassino, e mudar o destino da outra pessoa que provavelmente essas horas estaria morto. Um culto, presta atenção, um culto, 2 palavras, mudou o destino de 2 pessoas. Então olha para alguém e diga assim, presta atenção, porque foi essa mensagem que foi pregada lá de manhã. E diga para essa pessoa, pode acontecer com você, de Deus mudar o seu destino aqui hoje. Aplaude o Senhor, hoje, mudar hoje. Então, eu quero começar tudo isso aqui destrinchando o que a gente leu. Escute aqui, meus irmãos, não se trata de um culto, Sandra, que nós estamos participando. Você entende, Neuza? Não adianta, irmão, a gente sair de casa e vir para cá picar o nosso cartão, para a gente dizer para Deus nas nossas orações, ó Senhor, eu estou indo na tua casa, eu estou frequentando a igreja. Não se trata de estar no ambiente, se trata de ter entendimento do que está acontecendo. Então nós precisamos entender o que Deus está falando. Porque se eu estou num culto e não entendo o que Deus está querendo fazer, eu posso estar perdendo tempo. Quem está entendendo, diga amém. É preciso ser gerado entendimento para que a gente venha viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, olha aqui, preste bem atenção. Essa palavra fala, irmão, de uma promessa que Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, pode pôr lá para nós lá. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, está o início de tudo. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, ó, ora, disse o Senhor a Abraão, olha lá, ó, você conhece isso aqui, não conhece? Sai da tua terra. Eu estava falando isso hoje de manhã, né? Estava dando esse exemplo. Às vezes a gente vem na igreja pedindo uma resposta para Deus. E aí, Senhor, e agora? O que eu faço? Saio, não saio? Vou, não vou? A gente precisa ter esse entendimento, irmão, que Deus não vai pegar um versículo isolado e soltar no teu peito. Isso aqui Deus está falando para Abraão e tem um motivo. Por quê? Ele disse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É a promessa. De ti farei uma grande, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma, continue. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, aí que eu quero chegar, as famílias da terra. Então Deus estava falando para ele, não estava falando de uma região, estava falando de um território, não estava falando só do lugar que ele estava. Deus estava falando de todo o planeta, irmão. Está ali. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus estava falando para Abraão que dele ia sair uma grande nação. Mas quando a gente olha para o livro de Gálatas, onde nós estávamos, o livro de Gálatas, Paulo escreve aqui, ele diz, irmão, que aquela mensagem, que aquela promessa, Gálatas capítulo 3, no versículo 16, está lá, explícito que está escrito ali, ó. Olha lá, ó. Diz assim, ó: pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Qual é o nome desse que está recebendo a promessa? Abraão. E essa promessa está sendo gerada em quem? Jesus Cristo, irmão. Em Cristo. Então olha aqui para o pastor, não se trata de Isaac, se trata de Cristo. Mas e o Isaac? O Isaac, irmão, seria um mimo de Deus para Abraão. Isaac, ele seria aquele que ia carregar essa promessa, aquele que Abraão ia transferir a promessa. Porque é o seguinte, olha aqui, a nossa função, a função de nós que estamos aqui sentados nessas cadeiras, presta atenção, é gerar continuidade. Nós não podemos pensar só em nós. Nós precisamos pensar nas gerações que estão vindo depois de nós. Os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, os netos que virão. Então a gente precisa pensar nas gerações que estão vindo. Então eu não posso trabalhar para mim pensando só no meu tempo. A gente precisa trabalhar pensando no tempo que está vindo aqui, atrás de nós. E aquilo que a gente semear na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, é aquilo que vai ficar plantado geracionalmente. Então qual que era a função de Abraão? Furar os poços. Então os poços que Abraão furou, Isaac não precisou furar. Quem aqui já furou um poço? Já viu furando um poço? Nunca viu. Já viu já? É difícil, não é? Agora você imagine, você furando o poço, irmão. Suas mãos como ficam? Sua coluna como fica? Eu já vi furando poço, irmão. Já até ajudei o meu avô a furar poço. Agora é o seguinte, irmão, o que é mais gostoso? Furar o poço ou beber água? Beber água. Irmão, só que o prazer de quem fura o poço é inigualável. Ele vê, irmão, quando ele põe uma bomba lá, quando ele põe uma bomba dentro daquele poço, irmão, e aquela água começa a jorrar para cima, e as pessoas vêm festejar com aquele homem que furou o poço, irmão, e vem pedir um pouco de água para ele. Aquela pessoa se sente a pessoa mais útil da face da terra, porque ela está dando algo para alguém que pode mudar a vida daquela pessoa. Então Abraão, ele não foi só o Abraão, ele foi o cara, irmão, que deu a partida, que começou tudo. Deus falou com ele, ele aceitou o chamado de Deus, mesmo sem entender muita coisa, ele decidiu ir. Ele decidiu sair do comodismo. Diga para alguém assim, ó: você está disposto a sair do comodismo para furar poço? Irmão, só vai viver aquilo que Deus tem quem decidir, irmão. Eu vou sair do comodismo, eu vou sair da rotina. Eu quero uma rotina quebrada, eu quero viver algo novo, eu quero viver aquilo que Deus tem. Eu estou disposto a cumprir tudo aquilo que Deus está me pedindo hoje. Glória! Você está disposto a gastar a tua vida, você está disposto a investir tempo. Não é perder tempo, é investir tempo. Porque os poços que você furar, os seus filhos não vão precisar furar. O entendimento que você tiver é só você transferir para os seus filhos. Eles não vão precisar estar procurando entendimento, porque o entendimento você já deu. Existem ambientes, irmão, existem situações que os nossos filhos não vão precisar passar. Você sabe por quê? Porque nós já passamos por esses lugares, por essas situações, e lá na frente eles não vão precisar passar. Eles só vão precisar desfrutar. Eles vão desfrutar. Então a gente precisa entender o que Deus está falando e o que Ele está fazendo.
É preciso ter entendimento de tudo. E quando Abraão sai da terra, quando ele pega a esposa dele, coloca lá de novo, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Olha que coisa interessante, irmão. Escuta, Abraão, ele não tem o entendimento completo do que está acontecendo, mas ele decide obedecer. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Então olha o que está acontecendo. Deus fala para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha lá o 4. Olha lá. Partiu pois Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha o 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher. Glória a Deus. Aí levou a Sarai, sua mulher, e levou a Ló, filho de seu. Era filho dele? Não, era filho de Naor, o irmão de Abraão que tinha falecido. Olha lá. Levou Ló, filho de seu irmão, e olha aqui, presta atenção, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram à terra de Canaã, e lá chegaram. Glória a Deus. Irmãos, Abraão sai, mas ele não sai com o entendimento completo. Por quê, irmão? Porque a preocupação de Abraão é levar o que ele tinha juntado. Ele sente a necessidade de levar o que ele tinha juntado. Ele sente a necessidade. Ele traz a mulher, ele traz um filho que não é dele. E por que filho, pastor? Porque Abraão tinha adotado Ló como filho. Ele tinha praticamente adotado Ló como filho. Naor tinha morrido, agora ele não tem pai. Abraão não podia ter filhos, então ele praticamente adota Ló como seu filho. E sabe qual que é o nosso mal? Eu vou dizer aqui para você: é a gente querer introduzir pessoas e coisas que não fazem parte do propósito. Deus te chama para uma coisa e você quer introduzir gente que Deus não chamou. Às vezes por uma necessidade, você quer colocar pessoas naquilo que Deus não tem nada para ela ali. Abraão leva Ló com ele, leva todos os seus bens, tudo que ele tinha adquirido ele levou. E você sabe, irmãos, que quando Deus chama alguém para algo, você não precisa se preocupar com o que você tem, porque Ele vai prover tudo na sua vida. Quando Jesus falou para os discípulos, falou assim: ó, vai evangelizar, vai de 2 em 2, entre nas cidades, nas aldeias, vai pregando o evangelho, não leve nada. Se chamarem vocês para comer dentro de uma casa, entre naquela casa e coma o que tiver. Não leve sandália, não leve alforje, não leva nenhuma muda de roupa, não leva nada. O que Deus estava ensinando para eles? Eu sou o provedor de vocês. Eu vou cuidar de vocês no caminho, eu vou cuidar de tudo. Eu estou enviando, então eu vou ser a providência de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou ensinar para vocês que eu cuido. Eu cuido daquilo que eu estou ordenando para ir. Eu cuido de tudo. Então olha que coisa interessante. Abraão vai, mas ele não tem o entendimento completo. Ele sai, mas sai com um saco nas costas. Não adianta você sair levando as coisas nas costas, irmãos. O que você tem que levar com você é o Senhor. Todas as vezes que você sair, lembre: eu tenho que levar comigo o Senhor. Eu tenho que levar comigo o Senhor. Ele está levando todo mundo. Ele leva Sara, ele leva Ló, ele leva os bens, ele leva tudo que ele adquiriu. Ele não tem o total entendimento do que Deus está falando. Ele não tem o total entendimento do que Deus está querendo dizer para ele. E eu vou provar para você que não. Você sabe por que ele não tem total entendimento? Porque no meio do caminho você vai ver quem está tendo entendimento e quem não está. No meio do caminho a gente consegue discernir quem está tendo entendimento das coisas e quem não está. As pessoas que não estão tendo entendimento, irmão, sabe o que acontece com elas? Elas ficam perdidas. E elas começam a tomar decisões que todo mundo olha e fala: isso aí é loucura. Só que a pessoa que está ali, Rodrigo, ela não consegue enxergar, porque ela está tão obcecada em resolver aquele problema, em resolver aquela situação, que o que ela tiver que fazer para resolver aquilo, ela vai fazer. Só que quem está de fora está enxergando tudo.
Já aconteceu de você ver uma pessoa que ela está completamente perdida, querendo procurar uma solução, e você está olhando falando, isso aí não vai dar certo. Já aconteceu com você, de você estar dentro de uma situação dessa, e você vê, nossa, essa pessoa está fazendo loucura, e mais, não ouve, não escuta ninguém. Não escuta ninguém, não escuta o conselho, não escuta uma palavra, não pede uma direção para Deus, não pede uma oração, não busca em Deus uma direção para aquele momento, para aquela situação. Então escute, irmãos, Abraão, ele sai, ele acredita em Deus, ele sai. Só que a fé, ela não é só o do sair. A fé, ela foi nos dada para acreditar em tudo aquilo que Deus prometeu. Não adianta eu sair, eu dar o primeiro passo e parar, me acomodar. Não, eu tenho que dar um passo, amanhã dá outro, semana que vem e dando passos, irmãos, até chegar onde Deus quer que eu chegue. E não é vergonha você ter que recuar em alguns momentos, porque Deus, ele também recua para depois soltar. Ele também recua para soltar. Eu olho para Davi e vejo Deus dando instruções para Davi. Davi consultando ao Senhor em tudo que ia fazer, Sônia. Davi orava e falava, Senhor, olha lá, os filisteus se levantaram contra mim de novo. É um bando de covarde, eu já destruí ele 2, 3 vezes, Senhor. Mas todas as vezes que eles se levantarem, eu vou consultar o Senhor. Eu vou falar com o Senhor. Eu vou perguntar para o Senhor se eu devo ir ou não. Irmão, e aí a gente vê Deus dando orientação para Davi e dizendo assim, hoje você não vai. Hoje você vai recuar, vai por trás. Hoje eu vou mudar de estratégia. Deus muda de estratégia, mas não muda seus princípios. Não muda. Os princípios de Deus são imutáveis, ele não muda. Você vê Deus mudando de estratégia. Agora você vai por aqui, vai por trás, pega eles lá na frente. Você vai ouvir um estrondo e vai lá e pega eles. Várias vezes Deus falou, vai para o combate, vai na frente. Davi chega na cidade dele depois de uma batalha. Ele chega em Ziclag. Ele vê aquela cidade destruída. A Bíblia diz que Davi chora, irmão, e chora até não ter mais força para chorar. E às vezes a gente vive momentos assim de angústia, momentos de tristeza, que a gente fica pensando, e agora, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Davi vai para a oração e ele fala com o Senhor. Ele diz, Senhor, olha o que aconteceu, eu saí para a batalha, e olha, quando eu voltei, minha família foi todo raptado, levaram todos os bens, destruíram a cidade, mas eu vim aqui perguntar para o Senhor, eu vou atrás desses covardes, eu vou atrás deles, Senhor. O Senhor olha para ele e diz, vai Davi, porque você vai alcançar eles, e tudo que eles tomaram de você vai voltar para a tua mão. Posso ouvir o glória a Deus misturado com essas palmas? A gente vê um homem, irmão, buscando direção de Deus para não errar. A gente vê um homem aos pés do Senhor, um rei, não era qualquer um rei, Joanice, ajoelhado aos pés do Senhor e dizendo, Senhor, eu vou ou não vou? Pedindo confirmação para Deus, pedindo direção para Deus, para não errar. Para não errar. Diga para alguém que está do teu lado, fala, você está cansado de errar? Pergunta aí, diga, você está cansado de errar? Está cansado de bater cabeça? Fala, está cansado? Então vai para os pés do Senhor, que nele tem direção certa. Ele disse, lâmpada para os teus pés é a minha palavra. Oh, poderoso Deus, eu estou sentindo uma presença forte aqui hoje. Estou falando para você. A gente precisa tomar cuidado, porque a todo instante, irmão, Satanás, ele é uma voz que ele soa nos seus ouvidos. Ele diz para você, vai lá e faz, vai lá e faz. E se você não estiver ligado com Deus, você faz, você acaba fazendo. Se você não estiver conectado com o Espírito Santo, conectado com o Senhor, você acaba fazendo besteira.
E eu vou falar para você, Abraão, ele sai, ele parte, mas no meio do caminho, irmão, a gente vê Sara, a esposa dele, cheia de dúvidas. E a dúvida, irmão, quando ela está instalada dentro de uma casa, ela começa a pegar todo mundo. Sara, ela não tem entendimento da profecia, ela não tem entendimento da revelação. Gálatas diz que Deus não estava falando de Isaac. Em nenhum momento, quando Deus chamou Abraão, ele falou: você vai ter um menino, o nome dele vai ser Isaac. Não, Deus não falou isso. Para Maria, o anjo falou: olha, você vai ter um filho, e o nome dele, você vai colocar o nome dele de Jesus. Mas para Abraão não, porque não se tratava de um Isaac, de uma criança, mas se tratava do próprio Cristo. Abraão foi chamado por Deus para participar daquilo que Deus estava fazendo na época dele. Quer que eu fale uma coisa para você? Deus está fazendo algo hoje, irmão. E você sabe qual que é o convite de Deus, irmão? Ele chama você para participar daquilo que Ele está fazendo hoje. Então eu ouço a voz, eu escuto a voz, agora cabe a mim participar ou ficar de fora. Eu coloquei uma coisa na minha vida, irmão: eu não quero ficar de fora de nada do que Deus está fazendo. Não, tudo que Deus for fazer na cidade de São Paulo, eu quero estar dentro. Tudo que Deus for fazer no Jardim Rosa, me põe dentro. Tudo que Deus for fazer nesse país, nessa nação, me coloca dentro. Tudo que Deus for fazer nesse mundo, pode me colocar dentro, Senhor. Me coloca dentro disso aí. Me põe dentro disso aí. Eu quero participar de tudo. Mas a gente vê um casal, irmão, que o tempo vai passando, aquilo que eles esperavam não acontece. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente mesmo cria coisas que Deus não falou. Já aconteceu isso comigo, de eu interpretar uma coisa errada e criar uma coisa que Deus não falou na minha mente. Irmão, quando eu cheguei aqui em Santa Amaro, eu tinha criado uma coisa que Deus não falou. E quer que eu fale uma coisa para você? Quando você mete uma coisa dentro da tua cabeça e você quer aquilo ali, Deus usa até profetas para falar para você: vai. Só que não é o que Deus quer. Lembra do Balaão? Espancando a jumenta. Escute uma coisa. Num determinado momento que o tempo está passando, Sara chega para Abraão e diz assim: meu velho, é o seguinte, o tempo está passando. Deus falou uma coisa comigo e com você. E quer saber de uma coisa? A gente precisa dar uma força para Deus hoje. A gente precisa ajudar Deus. Ele precisa de nós. Ele precisa de mim e de você. Ele precisa da nossa ajuda para cumprir o que Ele falou. Então você vai fazer o seguinte: está ali a governanta da casa, Agar. Você vai se deitar com ela. Ela vai ter um filho, e esse filho vai ser nosso. E pronto, aquilo que Deus falou está cumprido. Escute o que eu vou falar para você. Você não precisa chutar nenhuma porta e nem forçar nenhuma porta. Aquilo que Deus prometeu, pode passar o tempo que for, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Eu vou falar para você, nós estamos entrando num nível de amadurecimento profundo, cara. Profundo dentro dessa igreja, aonde vai ser difícil a gente tropeçar, irmão. Vai ser difícil. Vai ser complicado da gente tropeçar, irmão. Porque nós estamos sendo guiados por uma palavra. Estamos sendo guiados pelo Senhor. Não tem mais meninice, não tem mais brincadeira. O tempo de menino já foi. E fala sobre isso. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Mas agora não. Agora não. Gerou um amadurecimento. Então quando gera o amadurecimento, junto com esse amadurecimento, fala assim, ó, vem o entendimento. Diga, vem entendimento. Fala assim, ó, com o amadurecimento vem junto entendimento. Aplaude o Senhor bem forte.
Eu não preciso mais forçar, eu preciso crer. Eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso crer. E Deus tem mandado falar muito isso aqui. Não preciso fazer aquilo que Cristo já fez. Jesus, quando ele se deixa ser crucificado, ele nos coloca dentro da família de Deus. A única coisa que eu preciso fazer é aceitar Jesus como meu Salvador. Eu me batizo, então eu sou colocado dentro da família de Deus. Agora escute isso daqui, ó. Escute isso daqui. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Diz assim: Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem, tem alguém que crê aqui? Todos os que creem, olha isso daqui, ó, são abençoados como ele foi. Eu vou repetir o 9. Abraão creu e foi abençoado, vírgula. Portanto, vírgula, todos os que creem. Tem alguém que crê? São abençoados como ele foi. Não é, olha, não é serão, é são. É uma palavra de presente, irmão, que ela se renova todo dia. Quando eu acordo, é hoje, é são. Quando eu acordo no outro dia, é são. Quando eu acordo e leio, é hoje. E Deus está falando que hoje o meu dia vai ser uma bênção, porque Abraão creu e eu creio também. Você está entendendo isso? Então escute isso daqui. Se eu tenho entendimento disso, Neuza, se eu tenho entendimento disso, Denis, então eu já não preciso fazer mais nada. Peraí, eu vou lá na igreja fazer uma campanha para me ser um abençoado. Não, você não precisa fazer uma campanha para ser um abençoado. Você precisa crer que é um abençoado. Não, eu vou pegar isso, um amuleto, isso, aquilo lá, para me tentar alguma coisa. Não, você não precisa tentar, você precisa crer. Só crer. Porque se eu creio, e ele creu, Abraão creu e foi abençoado. Então se eu crer, eu também vou ser, irmão. Eu preciso crer no quê? Naquilo que Deus falou comigo. Você precisa acreditar naquilo que Deus fala com você. Escute uma coisa: se você está esperando a ajuda de alguém para que você acredite naquilo que Deus falou com você, esquece, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Mas o senhor está incentivando ninguém a ajudar? Não, irmão, porque Deus pode ter falado uma coisa extremamente absurda com você, que quem olha para você hoje fala ah, não. Posso fazer uma brincadeira aqui, Rodrigo? Você me autoriza? É como se Deus falasse assim para o Rodrigo: ó, é brincadeira, mas pode ser profético. Levanta a mão todo mundo, aponta aqui para o Rodrigo. Até dezembro de 2024 você estará pesando 100 quilos, Rodrigo. Você recebe como uma brincadeira ou como uma profecia? Ele recebe como uma profecia. Mas pode ser que tem gente que olhou para você e falou: o pastor está brincando mesmo. Você está entendendo, irmão? Quem olha fala assim: não, é impossível. É impossível, pastor. A gente não pode querer que as pessoas acreditem no que Deus está falando conosco. Se você for querer que as pessoas acreditem naquilo que Deus está falando com você, esquece, você não vai viver nada. A gente fica querendo a aprovação das pessoas sobre aquilo que Deus está falando. Irmão, eu já falei coisas para as pessoas que eu não devia ter falado. Eu já falei coisas para as pessoas que Deus tinha falado comigo. Sabe o que eu ouvi? Uma gargalhada. Tá. Eu não posso ficar esperando a aprovação de ninguém sobre aquilo que Deus está falando. Eu preciso crer. Eu preciso entrar num ambiente de fé, começar a crer na palavra e ter fé
para me manter naquele caminho, irmão. E eu digo para você, o caminho não vai ser fácil. O caminho não é fácil. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas acham que vir na igreja facilita o caminho. E na maioria das vezes não. Porque o caminho da fé não é fácil. Você está pensando que às vezes eu não choro também? Você viu, eu mandei um vídeo para você ontem, foi ou não foi? Um pastor que a gente respeita muito, o apóstolo Luiz Hermínio. Você viu ele falando a respeito de libertação e de arrependimento? Que estavam orando para ele e ele estava chorando. E aí algumas irmãs disseram para ele: olha, Deus está colocando no nosso coração que é para você orar pelo seu pai. Aí ele olha para as irmãs e fala: não, para o meu pai eu não vou orar. Aí aquelas pessoas que estão ali com ele diga: fala por quê? Olha para nós e fala por quê? Por que você não quer orar para o seu pai? E ele fala a verdade. Ele fala: eu tenho vontade de matar o meu pai por tudo aquilo que ele fez com a minha mãe. Aí o rapaz que está no podcast com ele fala para ele: mas quando você teve esse pensamento, você já era crente? Ele fala: não, eu era pastor. Eu era pastor. Você entende que a gente precisa ir amadurecendo no meio do caminho, para a gente não fazer mais besteira. Não fazer mais. E quando eu começo a acreditar naquilo que Deus deixou escrito, irmão, eu começo a viver uma vida diferente. Quando gera esse amadurecimento, vem o entendimento, e eu começo a viver tudo diferente, cara. Eu já não preciso de mais nada, uma palavra me sustenta. Se o pastor orar para mim, orou. Se ele não orou, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Meu irmão Sérgio, eu tenho uma palavra que ela me segura a semana inteira. Você tem uma palavra que vocês me usam. Você olha para ela, você fala: Jesus, tá difícil, mas o Senhor falou para mim, e eu vou crer naquilo que o Senhor falou, e isso me será imputado para a justiça. Eu vou acreditar, eu vou crer, mas eu preciso entender a profecia. Abraão, ele entendeu que a profecia se tratava de uma criança, e não é. Eu li para você, era Cristo. Falava da terra, irmão, falava de mim, falava de você. Abraão nem sabia que eu ia existir, Sandra. Abraão não sabia que você ia existir. Abraão não sabia que essa igreja ia existir. Mas Deus já sabia que um dia eu e você íamos estar aqui sentados, reunidos, ouvindo essa palavra e meditando nessas escrituras e vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus já tinha marcado esse dia. Ele já tinha marcado, irmãos. Aquilo que o nosso entendimento não consegue processar, o de Deus já processou faz tempo. É por isso que ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Eu preciso entender as profecias. Eu preciso entender o que Deus está falando, para não quebrar a cara, fazer besteira. Sara não entendeu, e Abraão ouve os conselhos daquela mulher. Ele pega os conselhos dela e se deita com Agar. Nasce Ismael. Então Ismael foi um acaso? Não, irmão. Poderia nascer ali 300 crianças, mas Deus não estava falando de um menino, de uma menina. Abraão teve outros filhos depois que Sara morreu. Não se tratava de uma criança, se tratava de mim e de você. Se tratava do povo de Cristo, se tratava das ovelhas do pastor, se tratava daquele irmão que ia dar a vida dele para aqueles que não são judeus entrarem na família de Cristo. Você está entendendo, Maurício? Deus já sabia que um dia você estaria fazendo parte da família dele. Precisa discernir, é necessário discernir tudo. E quando eu começo a discernir, irmão, quando eu começo a discernir, escute, nem a lei ela tem poder para anular aquilo que Deus falou comigo e com você. Nem a lei, nem a lei.
A Bíblia diz, olha aqui, que depois de 430 anos, a escritura, as leis foram dadas a Moisés. Depois de 430 anos que foi falado com Abraão a respeito da promessa, veio a lei, mas a lei não anulou a promessa. Então escute isso daqui, ó. Não importa o que as pessoas façam do teu lado. Ah, pastor, meu marido só faz besteira. Ele não anula o que Deus prometeu para você. Minha esposa só faz loucura, pastor, só precisa ver. Ela não anula o que Deus falou para você. Pastor, os meus filhos estão usando drogas. Pastor, os meus filhos estão envolvidos com a criminalidade, com a bebedice. Não, nada, absolutamente nada. Pastor, uma macumba, uma praga, ou uma coisa terrível. Nada, absolutamente nada. Uma doença, nada, um câncer, nada vai anular o que Deus falou para você. Nada vai anular. Pastor, mas se eu morrer, pastor, até na morte está se cumprindo as escrituras. Nada vai anular. Irmão, escuta uma coisa aqui que eu vou te falar. Crente não perde. Irmão, ele está dentro do caixão, todo mundo chorando, e Deus falando: eu estou recolhendo o meu servo para mim. Não perde, diga crente não perde. Fala isso para alguém, fala crente não perde, irmão. Fala, sossega o teu facho aí, que crente não perde, irmão. Meu Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Passam-se, irmãos, passam-se exatamente. Você quer ver, ó? Coloca lá Gênesis 12, capítulo 12, versículo 4, Glauber. Rapaz, que coisa forte, meu irmão. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? Quanto? 75 anos. Irmãos, um camarada de 75 anos decide sair do sofá e viver algo novo com o Senhor. Entenda uma coisa, ele tem 75 anos. A Bíblia diz que Isaac vem ao mundo quando Abraão tem 100 anos. Então passaram-se 25 anos. Passaram-se em quanto tempo? Vamos ver se você está bom de conta. Abraão nasce Isaac quando ele tem 100 anos. Ele sai de Harã quando tem 75. Quantos anos se passaram? 25 anos. 25 anos. Pastor, mas por que esperar tanto tempo por uma coisa, pastor? Porque Deus só vai te dar coisas quando você entender o que Ele está falando. Tem coisas que você está pedindo para Deus, e quer que eu fale para você? Está dentro do propósito. Mas por que não realizou ainda? Porque você ainda não teve o entendimento. A hora que você tiver o entendimento, o que você está pedindo vem. Escute outra coisa que eu vou te falar. Deus não trabalha com uma pessoa olhando somente para ela, para o umbigo dela. Tudo que Deus faz é pensando no coletivo, irmão. Gente que só pensa nela, ela não precisa receber algo de Deus, ela precisa ser tratada por Deus. Pegou isso? Tem gente que não precisa receber, precisa ser tratado por Deus primeiro. Não é uma vitória, irmão. Não é uma vitória, não é uma bênção que vai endireitar você. É um deserto que endireita o ser humano, irmão. Hoje eu tô meio... E é verdade, irmão. Bênção não endireita ninguém não, mas deserto traz à tona coisas, irmãos, que estavam escondidas. Escute isso daqui, ó. Quando vem o entendimento, começa a chegar aquilo que Deus prometeu. Isaac podia ter vindo no primeiro ano. No primeiro ano que Abraão saiu, no primeiro ano que Abraão sai da terra dos pais dele e começa a peregrinar, podia ter vindo Isaac já.
Mas se viesse o Isaac, Abraão não ia ter a mesma força para peregrinar. Abraão não ia ter o mesmo pique para peregrinar. Então Deus deixou Abraão fazendo a obra primeiro, para depois entregar um mimo para ele. Eu estou sentindo, vou falar um negócio aqui. Eu vou falar, posso falar? Fala ou não falo? Quando você começar a fazer o que Deus pediu para você, as coisas vão chegar. Mas demorou tanto tempo, porque demorou para vir o entendimento. Todo culto que eu venho aqui, eu não consigo ir embora daqui sem elogiar aquele menino ali, ó, o Robson. Elogio todo mundo, Glauber, Gustavo, todos os meninos que estão aqui eu elogio todos, os obreiros, Rosana, todo mundo aqui. Mas eu não consigo ir embora sem olhar para aquele menino e orar pela vida dele e elogiar ele. Porque o que ele está fazendo aqui neste lugar, irmão, Deus está anotando tudo no céu, meu filho. E um dia você será recompensado por tudo isso. Eu tive um sonho esses dias. Eu contei para ele. Eu tive um sonho, eu dando um presente para ele. Ainda bem que Deus não mostrou o que era. Eu não tenho dificuldade para abençoar as pessoas, irmão. Pode se preparar que vai chegar, viu? Pode se preparar, vai chegar. Vai chegar, eu não tenho dificuldade não, cara. Eu estou sentindo que Deus está nos levando para um profundo com Ele tão forte, cara. Tão forte, algo de entendimento tão poderoso, irmão, que se você for em outra igreja, as pessoas vão ficar loucas com você. Se der uma oportunidade para você abrir um culto, falar alguma coisa, a pessoa vai falar: de onde você veio? Que é isso, cara? Quem é você? Da onde você surgiu? Que palavra é essa? Que negócio é esse? Que entendimento é esse? E não é algo novo não, escute o que eu vou falar para você. É algo que estava lá atrás e que a gente tinha enterrado, mas hoje a gente está querendo mais e viver isso que Deus está nos dando. Nós vamos viver. Então escute isso. À medida que Abraão ia entendendo, as coisas iam acontecendo. Você vê, irmão, que teve coisas que Abraão trouxe, mas teve que abrir mão. Olha, cara, tem umas coisas que saem da minha boca, irmão, que eu tenho até medo, viu? Depois eu mesmo fico com medo de mim mesmo. O cara sai com um saco nas costas, cara. Sai levando tudo. Levou a mulher, levou o sobrinho, levou os bens, levou dinheiro. Só faltou levar a terra. Levou tudo. Chegou lá na frente, Deus falou: agora é hora de abrir mão de tudo. Porque o que você trouxe de lá não cabe mais no propósito que está começando agora. Meu Deus do céu, não cabe mais. Não tem mais espaço para aquilo que você trouxe de lá. Agora é hora de você viver um extraordinário entre eu e você. Então o que você trouxe de lá não cabe mais agora. Não serve mais agora, Abraão. Mas e o Ló? O Ló também vai ter que ir embora. E ó, às vezes Deus cria até confusão para isso acontecer, viu? Lembra dos pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão? Uma encrenca terrível, os dois. Até Deus chegar para Abraão e falar assim: eu não mandei você trazer ele. Agora é hora de abrir mão dele. Abre mão, solta. Se você estiver disposto a soltar algumas coisas que não cabem mais nesse propósito, se prepare, abre espaço, porque coisas novas vão chegar na tua vida. Vai chegar. Eu profetizo, levanta a tua mão e receba. Se você tiver disponibilidade para abrir mão de certas coisas que já não cabe mais nesse tempo, que já não cabe mais nesse propósito, se prepare para uma unção fresca, Sérgio, uma unção fresca, Rosana, uma unção fresca, Sandra, uma unção fresca que será derramada sobre a tua vida. Se prepara. Se prepara, irmão.
vai vir algo fresco do céu para você. Fresco do céu. Fresco. Abraão não teve dificuldade, ainda disse para Ló: escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para lá, quer vir para cá? O Ló cresceu o olho. E todo mundo que está fora do propósito cresce o olho, irmão. Ele sempre vai escolher o que os olhos mostram, entende, Neuza? Ele olha, entende, Sandra? Ele olha e fala assim: as Campinas do Jordão. Pode ir, irmão. Pode ir. Pega o que você quiser, leva tudo, faça o que você quiser. Mas se ele tivesse deixado tudo lá atrás, ele não precisava ter passado por isso agora. Tem coisas que você tentou evitar lá atrás, mas só que agora você vai ter que fazer. Eu estou vivendo isso. Tem coisas que a gente tentou evitar lá atrás, mas não tenta segurar a mão de Deus. Você não vai conseguir. Não tenta. Não tenta brigar com Deus, você não vai ganhar essa. Mas Jacó lutou lá, pastor. Jacó segurou o anjo, lutou, venceu. O cara saiu torto, irmãos. Ficou a noite inteira, saiu todo mancando, mancou o resto da vida. Um deslocamento, irmão. Irmão, eu prefiro viver na obediência ao Senhor do que sair todo estourado de uma luta que eu sei que eu não vou vencer. Talvez você está apanhando da vida, está apanhando de tudo. Sabe por quê? Porque você está tentando lutar contra aquilo que Deus já falou para você. Não lute mais. Diga para alguém: não lute mais contra Deus. Minha mãe, irmão, minha mãe estava fazendo uma campanha numa igreja. Aí ela veio com um papel e falou assim para mim: não, eu estou numa luta com Deus. Eu falei: você está louca, mãe? Deixa eu ficar longe disso aí então. Daqui a pouco você vai ficar em pedaço. Ela falou: por quê? Deixa eu te mostrar na Bíblia o que acontece com quem quer lutar com Deus. Ela falou: nossa, eu não tinha esse entendimento. Pega ele agora então. Pega ele agora. Existe uma promessa para você. Você parece estar triste. Fica triste não. Isso aí é para endireitar tudo. Tem uma promessa de Deus na tua vida. Escute isso aqui, ó. Põe lá no verso 17, Glauber, do Gálatas 3:17. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus sabe, irmão, e se tem alguém que Deus conhece, é você. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. E você quer que eu fale para você? Nem os pecados, irmãos, que nós cometemos nos diminui quem somos para Deus. O Senhor disse: a lei que foi dada, ela é severa, mas ela não anula a promessa. Ela condena, mas ela não anula. Ela gera confronto, mas ela não anula. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim: ó, aquilo que Deus prometeu para você. Ah, desse jeito ele não prometeu nada, pelo amor de Deus. Fala assim: aquilo que Deus prometeu para você, cidadão do céu. Fala: está de pé, está vivo. Está mais vivo do que nunca. E nem os seus pecados, nem as coisas erradas que você fez, anula o que Deus prometeu para você. Aplaude o Senhor. Então, pastor, o versículo 19 ele diz assim: então por que a lei foi dada se ela não anula nada? Por que a lei foi nos dada? Se o próprio Jesus diz: não vai anular, mas ela me condena.
mas ela não vai anular. Mas ela bate de frente comigo quando eu leio a Bíblia, pastor. A lei diz que eu estou errado. E se a lei diz que eu estou errado, então eu vou perder aquilo que Deus prometeu. Não, não vai perder. Então peraí, pastor, então por que a lei foi dada? Para isso. Para isso aqui, para esse fim. Então por que foi dada a lei? A lei foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser examinada? Sim. Para quê, pastor? Para mim entender o que Deus não quer que eu faça. Então tem coisas que Deus não quer que eu faça. Não quer que você faça mais. Mas eu estava fazendo, mas você não vai fazer mais. E você não fazendo, está mostrando que você crê. E quando Deus olha para você e vê que você está crendo, Ele também vai ver que está gerando um amadurecimento. E gerando esse amadurecimento, Ele vai ver, Ele está entendendo tudo. Então aquilo que Ele prometeu, levanta a tua mão, começa a chegar na tua vida. Aplaude o Senhor se você crê. Começa a chegar tudo, irmão. Que coisa maravilhosa. Enquanto você não tem entendimento, você precisa tomar cuidado. Porque foi o que eu falei lá de manhã. O diabo vem, ó, e fala. Ele não força você a fazer, mas ele fala para você. O diabo não vai obrigar ninguém a fazer nada. O diabo não vai obrigar você a beber. O diabo não vai obrigar você a fumar. O diabo não vai obrigar você a se prostituir. O diabo não vai obrigar você a usar droga. O diabo não vai obrigar você a matar ninguém. Ele vai dar uma sugestão para você. E se você for fraco, você vai na conversa dele. Porque se ele obrigasse alguém a fazer alguma coisa que ele está pedindo, eu também já tinha feito. Você também já tinha feito. Vai falar que você nunca teve vontade de... Eu não vi o pastor falando lá, eu queria matar meu pai. É porque não matou. Por que não matou? Porque a voz do Espírito Santo, a voz que está dentro dele foi mais forte do que a voz que está fora falando. Então Satanás, ele vai sempre tentar confundir aquilo que Deus está falando com você. Ele vai sempre tentar trazer uma confusão dentro de você. Olha, aquilo que Deus prometeu está atrasado. Você já está velho, não vai acontecer nada. Você vai ficar para titia, você não vai ter ninguém. Você não vai casar com ninguém, você não vai ter ninguém junto com você. O diabo vai sempre tentar misturar tudo. E se você começar a dar ouvido para isso, você vai na conversa dele, igual a Sara foi. E levou o Abraão junto. Não, tem que ter uma criança. Deus falou que tem que ter uma criança, tem que ter. Abraão, beleza, o que nós vai fazer? Deita com a mulher. Bem, eu ia falar isso para você. Porque tem coisas que o diabo propõe que é até bom. A pessoa gosta. Imagine a mulher do cara falando para ele, ó, deita com aquela moça mais nova. Isso é de Deus, viu? Fala até em línguas. Isso é de Deus. Com mulher como tu é usada por Deus. Não teve dificuldade nenhuma. Com autorização da mulher ainda. Porque não teve entendimento. E sempre quando você não tiver entendimento daquilo que Deus mesmo já falou com você, você vai fazer coisa errada. E por que Deus está falando tudo isso? Para mostrar as coisas que são contra a vontade dele. Culto
bom é esse, que você tem entendimento, que você sai daqui chocado, que você sai daqui dizendo: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ter envolvimento com o Senhor, eu quero entrar, Senhor, eu quero entrar no quarto de oração e só sair de lá quando o Senhor tiver guiado todos os meus passos, Senhor, tirado todas as dúvidas do meu coração. Eu só quero sair de lá, Senhor, quando o meu destino estiver traçado pela Tua palavra, o meu dia estiver escrito pelo Senhor, e eu posso sair na rua para viver aquilo que o Senhor tem predestinado para mim e para a minha família. Não se trata mais dos nossos planos, mas sim daquilo que Deus projetou para mim e para você. Não se trata mais daquilo que eu quero. Quando eu amadureço, até minha oração muda. Eu já não peço mais para o Senhor: Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso e me dá isso. Não, a minha oração muda. Eu começo a dizer: Senhor, fala o que o Senhor quer de mim, porque o teu servo, a tua serva ouve. Lembra Samuel, Sandra, lá dentro da casa de Eli? Ele não tinha entendimento, ele ouvia uma voz, e Deus está falando com alguém. Ele ouvia uma voz dentro daquela casa. O menininho estava deitado na cama e ouvia: Samuel, Samuel. Ele levantava e ia até o profeta Eli, Rodrigo, e dizia: fala, meu Senhor, mas eu não te chamei, Samuel, mas eu estou ouvindo uma voz me chamando. Ele voltava para a cama e deitava-se de novo e ouvia aquela voz chamando ele durante as madrugadas, dizendo: Samuel, Samuel. Ele se levantava e ia aos pés de Eli e dizia: Eli, eu de novo, meu Senhor, eu ouvi uma voz me chamando, diga o que o Senhor quer, eu estou pronto para te servir. Até que Eli entende e diz assim: Samuel, Deus não está mais falando comigo, mas está te chamando. Então, se você ouvir essa voz de novo, Samuel, só diga uma coisa que eu aprendi lá atrás. Diga assim: eis aqui o teu servo, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo escuta. Pode entregar tudo, porque eu estou pronto para receber. Eu profetizo: você vai voltar a ouvir essa voz nas madrugadas de novo, te chamando para um lugar de intimidade. Deus está falando com alguém aqui dentro hoje. Você que ouvia a voz dele te chamando e não ouviu mais, eu profetizo, pode gravar isso. Você vai ouvir o seu celular tocar, uma voz te chamando nas madrugadas. Você vai ficar perdido procurando quem está te chamando, e você vai fazer como Samuel. Pode falar, Senhor. Vai vir pessoas na tua mente que você deve orar, que você deve interceder. Essas pessoas serão curadas e as notícias vão chegar até os teus ouvidos. Porque você está entendendo que não se trata mais de Isaac, mas se trata de uma obra de Cristo. Se trata do que Cristo quer fazer através de você. E pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres, prodígios e sinais extraordinários. Se prepara, porque vem um tempo novo. Fique de pé no nome de Jesus.